Boa noite a todos os nossos amigos que nos acompanham nos momentos de reflexão do nosso lar. Rogamos a Deus, nosso Pai, nesse momento, o amparo, a espiritualidade que nos acompanha em nossos encontros, das nossas reflexões, que as energias aqui presentes possam chegar a todos aqueles que nos acompanham nessa reflexão, levando a paz, o entendimento e a harmonia. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre um tema chamado a salvação sob a visão espírita, capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, aonde nos diz: fora da caridade não há salvação. Todos nós que estamos vivos, isto é, encarnados, nos preocupamos com a morte de certa forma, ou por uma questão religiosa, ou então nós nos preocupamos pelos violentos acontecimentos que marcam a nossa vida, e nesses momentos que nós estamos vivenciando também no mundo hoje, também nos traz uma preocupação com a morte. A questão é que os que estão plenamente identificados com a vida preocupam-se com a existência após a morte, isto é, o que nos espera depois desta vida? O que nós devemos fazer para garantir um bom lugar após a morte? Muitas pessoas que se encontram irmanados na descrença quanto à ideia da verdadeira vida, isto é, da continuidade da vida após a morte, partilham da ideia que cada dia simplesmente é um dia que passa, porque depois, com a morte, acaba tudo. Portanto, acabam produzindo, consequentemente, diante desta ideia, um quadro de valores que condizentes com essa ideia terminal. Vivem de uma forma a qual não se importam com as consequências dos seus atos na sua vida. Se prejudicam alguém ou não, através de palavras, através de ações ou questões materiais. Mas, respeitando esta forma de vida, porque todos nós temos o nosso tempo, né? Este é o grau de entendimento de cada um, e nós respeitamos esse grau de entendimento, porque nesse grau de entendimento, o cidadão, muitas vezes, por mais que ouça aquilo que nós falamos, é o seu grau de entendimento deste momento da sua vida. Talvez mais tarde ele poderá entender de uma forma diferente. No mundo em que nós vivemos, o cidadão que furta, ele é punido, mas muitas vezes o comerciante que guarda a mercadoria à espera de um aumento de preço não é punido. Aquele que discursa bem, aquele que faz uma palestra maravilhosa, é salvo. Mas o que ele faz às escondidas, na sua intimidade, o que ele pensa, as suas ações fora da onde ele está, na vida social, não são tal qual aquilo que ele prega ou aquilo que ele fala, mesmo sabendo que todos nós somos imperfeitos. Lembramos que, nesse caso, nesse sistema de salvação, quem julga, quem sentencia sobre a inocência são homens tão envolvidos nas lutas cotidianas que talvez também são os juízes dos homens que são os pecadores, que são os infratores. Mas lembramos, é a nossa justiça material. A nossa justiça material, ela evolui conforme nós vamos evoluindo. Mas também é bom lembrar que a justiça divina, ela é diferente da justiça material. A justiça divina não muda, é justa com todos nós. A nossa material, sim, é que muda. E nós ouvimos muitas vezes, ou nós mesmos é que falamos: Senhor, salva-nos. Mesmo sem às vezes saber o que é realmente a salvação. Será que a salvação é nós irmos para o céu? É nós nos livrarmos do fogo do inferno? É a conquista da vida eterna? É a conquista da felicidade? Será que basta nós termos fé e seguir Jesus para sermos salvos? Basta aceitar Jesus?
o sangue de Jesus salva, nos redime de todas as nossas imperfeições, das nossas infrações? Todos nós queremos ser salvos. Muitas pessoas querem ser salvos deste mundo, achando que a vida é um castigo. Outros querem ser salvos do demônio ou do inferno, como se realmente houvesse, na perfeita justiça de Deus, castigo para o mal ou para os malfeitores. Deus não castiga ninguém. Deus é Pai amoroso e justo e misericordioso. E nós, como filhos, Ele nos dá a oportunidade de nós refazermos o caminho novamente, de nós reaprendermos. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, dedica o capítulo 15 a esse tema, quando ele nos diz: fora da caridade não há salvação. Caridade, salvação. É a consequência, é a salvação. Então essa máxima também nos conduz a um princípio universal, que é a lei de amor, e abre para todos os filhos de Deus acesso à salvação, acesso à felicidade, acesso ao alívio do sofrimento de todos nós. Quando nos esclarece através dessa abordagem que Jesus faz sobre a importância da caridade como uma condição absoluta à nossa felicidade futura. Entendemos que esta felicidade futura é não sofrermos, estarmos em paz, estarmos em harmonia, né? Porque se fosse de outra forma, Jesus nos teria dito. Então o dogma, fora da igreja não há salvação, é um dogma exclusivista, porque ele só coloca uma situação de salvação. Então não condiz com a vontade de Deus. E fora da verdade não há salvação, também é equivalente ao fora da igreja. Por quê? Nenhuma seita, nenhuma filosofia ou religião possui o privilégio de conter a verdade absoluta. Se a máxima fosse fora da igreja não há salvação, cada religião puxaria a sardinha para a sua brasa. Haveria muito mais conflito do que nós temos hoje nas questões religiosas. Se a salvação fosse através de uma determinada religião, Deus seria injusto com aqueles que fazem ou fizeram a sua vontade, como, por exemplo, Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier, Buda, Gandhi e tantos outros que fazem a vontade de Deus. Afinal, muitos dizem Senhor, Senhor, mas não fazem a sua vontade. Então percebemos que a salvação é algo individual. Diz-nos Jesus: Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Romanos capítulo 2, item 6. Cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus, na sua consciência. Portanto, não será a religião, mas será pelas nossas obras baseadas na prática do amor ao próximo. Como no exemplo do samaritano, que a maioria já conhece essa passagem do Evangelho, quando ele encontra jogado à beira da estrada, ferido, aquele homem que estava ali praticamente agonizando à beira do caminho, onde por ali já tinha passado duas pessoas, um sacerdote e um levita, que tinham conhecimento das leis divinas e não se deram ao trabalho de ajudar aquele que estava ferido à beira da estrada. Mas o samaritano, quando passou por ali, ele foi tomado de compaixão por aquele irmão que estava ali. Ele não perguntou quem era, ele simplesmente pensou em ajudar. Ele não procurou saber se era judeu ou não, porque os samaritanos odiavam os judeus, porque os judeus os perseguiam. Mas ele simplesmente ajudou, acolheu e levou à estalagem e auxiliou aquele irmão. O samaritano era imperfeito? Sim, era imperfeito. Mas o que Jesus quer nos dizer que não é a questão do conhecimento que nós temos das coisas religiosas. Por mais que o sacerdote tenha passado por lá, o levita, que também tinha conhecimentos das leis divinas. O que ele quer nos dizer que não é só pelo conhecimento, mas é pela prática do bem, a prática do amor. Então são situações individuais, internas, que cada um de nós temos
cada um segundo as suas obras. Então, cada um de nós, com a prática do amor, tal qual o exemplo do samaritano, com certeza é o que nos trará essa passagem na nossa vida e para a vida futura. Muitos de nós, muitas pessoas chegam à religião, submetem-se aos rituais, cultos, dogmas e outras coisas, mas não se transformam, não se modificam. Podemos ter o conhecimento de todo o Evangelho de Jesus, do Velho Testamento, do Novo Testamento, mas se isso não nos servir para nós nos modificarmos, o nosso interior, as nossas imperfeições, nós não nos melhorarmos, não adquirirmos virtudes que ainda não temos, de nada adianta, só o conhecimento. Então nós precisamos vivenciar este conhecimento aonde nós estejamos, em qualquer religião que nós estejamos. Então muitas vezes nós esquecemos o que aprendemos, ou então não entendemos o que Jesus está nos pedindo, porque a fé sem obras não é útil, é morta, ou seja, acreditar ou aceitar e não praticar o que nós aprendemos aonde nós estamos na nossa questão do aprendizado religioso, ou mesmo não tendo nenhuma religião, a fé sem obras é nula. O sangue de Jesus nos redime? Nos salva? Não. Jesus Cristo é o nosso Redentor, no sentido de que Ele foi enviado por Deus para nos trazer a mensagem do Evangelho, o ensinamento, nos mostrar o caminho que nós devemos seguir para nos salvar, para a felicidade, para a plenitude, para a pureza que todos nós estamos destinados como espíritos. Se fosse o sangue de Jesus que nos salvasse, né, nós não precisaríamos fazer mais nada. Jesus já morreu, né, derramou o seu sangue e todos nós estamos salvos. Não, o sangue de Jesus não salva. Jesus não morreu para nos salvar. Jesus deu um exemplo de vida, nos mostrando que Ele também passa pelo mesmo que todos nós passaremos, pela morte, por exemplo, pelo sofrimento que muitas vezes nós temos. E se fosse o sangue de Jesus que nos salvasse, não teríamos que pagar mais nada, nem o primeiro, nem o último ceitil. Isto é, não precisaríamos reparar nada dos nossos equívocos de toda a nossa vida. E esse ensino de Jesus deixa claro que quando nós terminarmos as nossas reparações dos equívocos, dos nossos erros do passado ou de agora, estaremos quites com a justiça divina. Por isso a justiça divina é perfeita. Então, fora da caridade não há salvação. Jesus nos mostra que Ele está considerando a caridade não apenas como uma condição para a salvação, mas como condição única, é a única condição para a nossa salvação, porque abrange todas as outras virtudes. Mas precisamos compreender, então, o que é realmente o significado da caridade, que não é somente darmos esmola, ajudarmos na parte material, que também é importante, mas não é só isso. Caridade é a humildade, desenvolvermos a humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça verdadeira. E tudo isso é a negação absoluta do egoísmo e do orgulho, porque se nós continuarmos a sermos egoístas e orgulhosos, isso não permite que a gente realmente desenvolva essas virtudes. Caridade é nós fazermos ao próximo o que nós gostaríamos que a nós fosse feito. Mas o que é isso? Não enganar, não roubar, não adulterar, não desrespeitar o nosso próximo, não ser violento. Caridade é matar a fome de alguém, é vestir alguém, é calçar alguém, é evangelizar alguém, é retirar alguém do vício, não julgar, é levar uma palavra de consolo, de conforto a alguém, um sorriso afetuoso, um sorriso sincero, um abraço afetuoso, é cuidar de um idoso, dos animais, da natureza, de tudo que envolve a criação divina no mundo em que nós vivemos, no universo. Como nos diz no Livro dos Espíritos, na questão 886, a caridade está ao alcance de todos,
do ignorante ao sábio, do miserável ao rico, independente de qualquer crença particular. Então ela está ao alcance de todos nós. Mas o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduz, desde que estejamos no caminho do bem. Emmanuel nos fala que a salvação não é ganhar o reino dos céus. A salvação não é encontrar o paraíso após a morte, mas é uma libertação de compromissos que nós assumimos. É a regularização de nossos débitos, equívocos do passado, é a restauração do bem na nossa vida. E fora da prática da caridade, isto é, da prática do amor de uns pelos outros, nós não vamos ser salvos, isto é, nós não vamos estar isentos do nosso resgate das complicações que nós mesmos criamos através da nossa teimosia, através das nossas brigas, da violência, da exploração, dos desequilíbrios, das frustrações e muitos outros problemas que fazem parte da nossa infelicidade, criados por nós mesmos. Quando nós começamos a pensar um pouco melhor sobre esse assunto, nós percebemos que uma existência não é suficiente para que a gente possa aprender tudo o que nós precisamos e evoluir tudo o que nós precisamos. Assim, a salvação é um sinônimo de evolução e nós evoluímos à medida que aprendemos a amar o nosso próximo. A salvação, segundo o Espiritismo, é a salvação de nós mesmos, de nossas imperfeições morais. Porque quando nós superamos os nossos vícios, os nossos defeitos, substituindo por virtudes e qualidades, nós começamos a agir naturalmente, fazendo a caridade, auxiliando o nosso próximo e praticando o bem, fazendo isso como algo prazeroso e não como um compromisso penoso na nossa vida. E isso só nos trará alegrias no presente e também no futuro. E Pedro nos diz, no capítulo 1, versículo 4, item 8, o amor cobre uma multidão de pecados. Portanto, a prática do amor, a prática do bem, também diminui a multidão de erros que nós cometemos no passado e também no presente. Então, procuremos desde já praticar o bem, para minimizarmos os nossos sofrimentos, mesmo que nós vamos ter tantas chances quantas forem necessárias, através da reencarnação que Deus nos proporciona pela sua misericórdia, de nós repararmos isso. Mas começamos ainda hoje a prática do bem, a prática do amor. Por isso a bandeira do Espiritismo é fora da caridade, não há salvação. Isto é, a prática do amor. Mas jamais afirmamos que a salvação está no Espiritismo. Porque o que não podemos ignorar, sim, é que a clareza e a objetividade que o Espiritismo nos explica as coisas sobre a lei de ação e reação, sobre de onde viemos, para onde vamos depois da morte, sobre a continuidade da nossa vida após a morte, a pluralidade das existências, por que estamos aqui nessa vida? É um fator favorável para que nós compreendamos melhor a razão das nossas vidas e a gente compreenda também a necessidade de nós vivermos mais o amor, praticarmos mais o amor na nossa vida. Então, o que nos mostra Jesus é que só a fé não basta porque nada nos assegura, mas a fidelidade a esta fé, através das obras úteis, seguidas do amor, este sim é o caminho seguro para a felicidade e a concretização do reino de Deus dentro de nós, seja aqui na terra, seja no mundo espiritual. André Luiz, no livro O Mundo Maior, nos diz: nos tempos modernos, não se pode restringir Deus entre as paredes de um templo da terra, porque a missão essencial é a de converter toda a terra no templo augusto de Deus. Então, meus amigos, Jesus veio para nos salvar, como ele mesmo disse, mas isso significa nos ensinar o caminho que leva a esta salvação, não simplesmente uma salvação que venha de fora para dentro, mas a salvação que vem de dentro para fora, da nossa mudança, da nossa melhora, que represente realmente a verdadeira transformação interior e a nossa autoiluminação,
Quando nós nos iluminamos, começamos a iluminar aqueles que convivem conosco. Que por onde nós caminhemos, possamos deixar pegadas de luz para que outros possam vê-las e seguir o caminho, a seta, indicando este caminho, como o nosso Mestre Jesus o fez para todos nós. Muito obrigado pela atenção de todos.